Que a maravilhosa graça e paz do Senhor seja com a amada igreja. Ainda de pé, pega a sua Bíblia, por favor. Abra em Jeremias capítulo 39. Jeremias capítulo 39. Eu quero ler os versos de 1 a 3 e os versos de 6 a 8. Que o Espírito Santo de Deus fique à vontade nesse lugar e ministre a minha e a sua vida. Jeremias capítulo 39, quem achou dá um glória aí, irmão. Quem não achou, diz misericórdia. Eu vou ter de você. Jeremias capítulo 39, versos de 1 a 3 e versos de 6 a 8. Podemos fazer a leitura? Todos acharam? Diz assim a palavra: foi assim que Jerusalém foi tomada. No 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. E no 9º dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e se assentaram junto à porta do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sazerquim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, um alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Verso 6. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos seus olhos. E também matou todos os nobres de Judá. Mandou furar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Verso 8. Os babilônios incendiaram o palácio real, as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Que o Espírito de Deus ministre a palavra dele a minha e a sua vida. Que o meu e o seu coração seja boa terra, onde a palavra de Deus vai ser ministrada e a palavra de Deus ela não voltará vazia. Quem crê assim? Você pode se assentar. Para ser preciso no que irei lhe afirmar, pesquisei sobre esse texto que acabamos de ler e descobri que Nabucodonosor começou esse cerco em Jerusalém em janeiro de 588 a.C. Quanto à data do início desse cerco, os estudiosos são unânimes. Mas quanto ao seu fim, uns afirmam que ele terminou em julho de 587 a.C., ou seja, esse cerco teria durado 1 ano e meio. E outros estudiosos afirmam que ele havia terminado em julho de 586, o que significa dizer que para outros estudiosos esse cerco teria durado 2 anos e meio. Mas por que fiz questão de pesquisar essas datas ou o tempo que durou esse cerco? Considere comigo, 1 ano e meio ou 2 anos e meio cercando uma cidade, ambos são um tempo considerável, sim ou não? Sim ou não? E isso já fala conosco e deve nos chamar a atenção a paciência de Nabucodonosor. A sua determinação, pois ele aguarda pacientemente. Ele espera um tempo considerável. E durante o cerco em Jerusalém, a Babilônia travou outras guerras. Esse tempo em que ele não declina desse foco, cercar Jerusalém, o texto de Jeremias 39 vai falar sobre a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém. Durante esse cerco de 1 ano e meio ou 2 anos e meio, ele lutou contra o Egito, mas toda essa espera tinha um objetivo bem definido. Preste atenção no verso 2. A versão da NVI diz: o muro foi rompido. Outras versões dizem assim: quando se fez o quê? Quando se fez o quê? Uma brecha na cidade. Veja o que é a estratégia de guerra. 1 ano e meio ou 2 anos e meio, esperando o quê? Esperando o quê, irmão? É sério, irmão. Nenhum casamento acaba da noite para o dia. Não se cai da noite para o dia. Sabe o que é que o inimigo quer? Uma brecha. E eu estou aqui para chamar a sua atenção em amor, amém? Acerca desse fato, e te dizer que não há nada
que o inimigo tenha destruído que Deus não possa restaurar. Nada. Agora vou te certificar das estratégias de guerra que podemos considerá-las trazendo para a nossa vida espiritual. Hoje a gente não trava uma guerra física, mas espiritualmente falando, o diabo nunca deixou de ser diabo. E ele não brinca de ser diabo, melhor dizendo, ele nunca brincou de ser diabo. Ele vem para roubar, matar e destruir. Abra os seus ouvidos. Diante desse fato bíblico, o Espírito de Deus nos faz pensar seriamente sobre o seguinte: será que temos tomado os devidos cuidados com as brechas? Para você não abri-las, é preciso autoconhecimento e honestidade e humildade. Você tem que identificar as suas fragilidades e não fazer vista grossa para elas. Porque o que complica é que o diabo sabe, e é nelas que ele investe. É assim ou não é? É assim ou não é? Então é preciso que eu e você, porque a Bíblia diz: quem pensa que está de pé, cuide para não. A postura é de vigilância sem fanatismo. E qual é esse meio termo? É buscar em Deus o discernimento de espírito. É ter discernimento. É ver como Deus quer mostrar. É ter a visão espiritual, repito, sem fanatismo. Mas se tem intimidade, Deus vai falar. Quer ver discernimento? Pedro: Senhor, o Senhor não vai se entregar, não pode. Jesus se vira para ele e diz: para trás de mim, Satanás. Humanamente falando, se o texto não registrasse essa atitude de Jesus, interpretaríamos como o quê? Cuidado de Pedro com Jesus. Não, Jesus discerniu. O diabo estava na boca de Pedro. Para trás de mim, Satanás. Cuidado com a gentileza exacerbada lá no seu trabalho. Cuidado. Ninguém adultera da noite para o dia. É o sexo oposto que mexe com você? Tome todo cuidado. É o dinheiro? Tome cuidado. Seja o que for, tome cuidado. Será que temos tido o devido cuidado com as brechas? O diabo só age mediante legalidade. Mais uma vez repito, sem fanatismo. Mas vigia, crente. Esteja alerta, porque Satanás, ele tem paciência como Nabucodonosor. Travou outras guerras, mas o foco dele estava determinado. Uma brecha vai abrir. Uma fissura vai ser feita. E viu o reforço quando a brecha abriu? Os oficiais tudinho. É por aqui que a gente vai entrar. 1 de Pedro 5,8. Estejam alertas e vigiem, porque o diabo, inimigo de vocês, andam ao redor como leão, rugindo e procurando a quem ele possa devorar. Sem fanatismo. Porque a palavra de Deus nos propõe um estilo de vida equilibrado, mas viva atento, alerta, vigilante, para que não se abram brechas nem na sua vida, nem na sua família, nem na igreja, nem no trabalho, nem em lugar nenhum da sua vida. Eu procuro ficar atento o tempo todo. Pastor, como é que eu não vou transitar? Porque essa linha é muito tênue, o que é impressão minha, o que é de fato, o que está acontecendo, o que pode ser o diabo, o que não pode ser. 1 Coríntios 12:10. É dom que o Espírito dá, é discernimento de Espírito. Esse dom, essa ação do Espírito Santo de Deus em nós, nos capacita para que não sejamos enganados. Tudo que se processa e acontece ao nosso redor, na nossa vida, na nossa família, pode vir de Deus, pode ser uma influência demoníaca ou pode ser a própria pessoa. E para transitar nessas três possibilidades, é indispensável ter discernimento. Como poderei distinguir, como poderei diferenciar o que vem de Deus, o que é obra do maligno, ou quando é algo meramente natural? Discernimento do Espírito. Sabe por quê? Porque Paulo também nos ensina em 2 Coríntios 11:14, que o diabo se disfarça, se preciso for, até de anjo de luz.
Muita gente não se dá conta na realidade espiritual na qual está inserida. E sem discernimento se torna presa fácil. Quer um conselho? Peça a Deus discernimento. Ele dá, irmão. Não é só para pastor ou para o vaso. Não, é para todos. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. Não existe uma casta seleta. Busque e você vai encontrar. Peça e Deus vai lhe dar. 1 João 4:1. Amados, não creiam em qualquer espírito. 1 João 4, verso 1. Não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque pelo mundo há muitos falsos profetas. A palavra nos ensina que nós precisamos aprender a examinar, provar, discernir os fatos, os acontecimentos, o que ouvimos, as ações das pessoas, as nossas ações, as reações, as possibilidades que surgem, tudo o que acontece em nossa volta. Paulo orientou aos irmãos em Éfeso, capítulo 5, verso 10, aprendam a discernir o que é agradável a Deus. Efésios 5, verso 10. Por que é preciso ter esse cuidado? Porque a brecha pode estar sendo aberta e você pensando o quê? Tem nada a ver. Assim também já é demais. Não, irmão. Tem que ter discernimento. Tem que ter cuidado. 1 Coríntios 2, versos 14 e 15. Quem não tem o Espírito de Deus não aceita as coisas que vêm do Espírito, porque lhes parece loucura, e não são capazes de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne bem todas as coisas, e por ninguém é discernido. Quando você passar a ter essas experiências, você vai querer buscar cada vez mais a Deus para ver cada vez mais íntimo dele. Sabe para quê? Para você ouvir os segredos dele. Às vezes ninguém vê. Até julgam uma postura. Mas depois lá na frente Deus mostra. A voz do povo não é a voz de Deus. Não é ceder à pressão da maioria. É ouvir de Deus, irmão. É obedecê-lo. É seguir a direção que ele dá. Posso ouvir um amém? O espiritual que Paulo fala é aquele que vive dirigido, guiado, orientado pelo Espírito de Deus. E essa direção tem por base o quê? Não são loucuras. A direção sempre terá por base o quê? A palavra, irmão. A palavra não deixa errar. Não deixa. Ele não vive pelo que acha. Ele não vive pelo que os outros acham. Ele vive pela verdade de Deus. E para ser conduzido assim nos mínimos detalhes, o que o Espírito Santo de Deus vai usar é a palavra dele. Você tem que se expor à palavra todo santo dia. É somente mergulhado nela que o menor sussurro do Espírito você entende. E aí Deus nos direciona em absolutamente tudo. Quem me compreende, diga amém. Mas vamos voltar para Jeremias 39. Foram 1 ano e meio ou 2 anos e meio. Mas o fato é que a resistência da cidade acabou. Cessou. Vou lhe mostrar detalhes de Lamentações e desse contexto. As pessoas desmaiavam na rua. As crianças desmaiavam. Estratégia de guerra, ninguém entra, ninguém sai. Não sai nada, não entra nada. 1 ano e meio fazendo um cerco. 1 ano e meio, a escassez era total. Como poderiam se manter alertas? Como poderiam se manter vigilantes se encontravam desnutridos? Jeremias 52, verso 6 diz assim: ao chegar o 9º dia do 4º mês, a fome era tão severa que não havia comida para ninguém. O povo estava esfomeado. Qual a estratégia do inimigo?
desnutrir. Ô crente, lê não a tua Bíblia. Sabe qual vai ser a base para as tuas decisões? O que você acha. Aí a brecha, é desse tamanho. Nabucodonosor desnutriu. Mais uma vez chamo sua atenção para o que nos diz Jeremias 39. Eu vejo aqui 4 ações de Nabucodonosor. Primeira, no verso 2. A brecha foi feita, o muro foi rompido. Segunda ação, verso 6. Depois que ele consegue entrar em Jerusalém, Nabucodonosor mandou executar os filhos do rei Zedequias, os nobres de Judá, toda a liderança, e o povo fica sem governo. Zedequias tinha aproximadamente 32 anos. Seus filhos, se muito, eram adolescentes. Qual a estratégia de guerra? Ele presenciou a execução de seus filhos e depois Nabucodonosor mandou cegar os olhos dele. O diabo nunca brincou de ser diabo. Mas você pode estar brincando de frequentar a igreja. E dando concessões indevidas. Uma mensagem, uma gentileza exacerbada. Não, irmão, tudo tem que ficar no seu devido lugar. Meu irmão, você é homem de uma mulher só. Minha irmã, você é a mulher de um homem só. Não permita que essa brecha inunde a sua casa. Em nome de Jesus. Terceira ação, nos versos 7 e 8. Zedequias teve seus olhos perfurados, ficou cego. O palácio real foi incendiado, as casas de todo o povo de Jerusalém, os muros da cidade, o templo, foi tudo destruído. E as últimas imagens que Zedequias presenciou foi a execução dos seus filhos. Quarta ação de Nabucodonosor, verso 9 e 10. Vemos que o comandante da guarda de Nabucodonosor levou cativo para a Babilônia, deixando para trás somente os pobres e os que não tinham nada. Essas eram as táticas comuns empregadas em guerras antigas. Não bastava a vitória sobre o adversário. Eles assassinavam pessoas, inclusive a liderança, influentes, para resumir ao pó, ficar sem governo, o palácio destruído, as casas destruídas e os muros destruídos. Mas eu vim aqui nessa noite profetizar restauração sobre a sua vida. Não há nada que o diabo tenha destruído que Deus não possa restaurar. Quem crê nisso? Quem toma posse disso para a sua vida? Você crê nisso mesmo? O Senhor está nos alertando sobre as brechas que podem ser abertas em nossa vida e em nossa família, porque todos nós precisamos tomar esse cuidado. Atentos e vigilantes, o Senhor tem para nos dar discernimento e sabedoria, basta que a gente busque. Mas nessa noite eu profetizo sobre a sua vida, que onde as brechas foram abertas, elas serão fechadas, em nome de Jesus. Lamentações, capítulo 2, verso 11 e 19, nos dá detalhes precisos desse contexto da queda de Jerusalém. Olha o que diz o texto. Lamentações, capítulo 2, verso 11 e 19. Meus olhos estão cansados de chorar, diz o profeta. Minha alma está atormentada, meu coração se derrama, porque o meu povo está destruído. Porque crianças e bebês desmaiam pelas ruas da cidade. Levantem-se, gritem no meio da noite, quando começam as vigílias noturnas. Derrama o seu coração como água na presença do Senhor. Levante para Ele as mãos em favor da vida dos seus filhos, que desmaiam de fome nas esquinas de todas as ruas. Com que frequência você se alimenta da palavra? Com que frequência você se alimenta da palavra? Analisando a atual realidade da nossa vida, da nossa família, será que somos pessoas que nos alimentamos de fato da palavra de Deus? Quem sou eu para te julgar? Não estou nem quero assumir essa posição, mas eu quero te fazer pensar.
Estais nutrido? Fortalecido? Em condições como José? Está num quarto diante de uma mulher bem bonita, sensual, dizendo assim: deita-te comigo. Ele estava pronto, irmão. Ele disse: eu não posso fazer isso contra o meu Deus. Ele corre. Ele vaza. Ele sabia que o que Deus tinha era muito maior do que resumir a sua história a um adúltero. Mas se aconteceu, eu não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para dizer que Deus pode te restaurar. E Ele quer fazer isso. Mas se não aconteceu, não precisa acontecer. Cuidado com o monólogo interior. Cuidado com o monólogo interior. Porque se você estiver bem nutrido, você não impede que o pensamento chegue. Mas se a palavra dominar a tua mente e o teu coração, se o Espírito de Deus te conduzir, o pensamento vem, mas ele não vai ficar. Agora, se está desnutrido, se não se alimenta, o Pedrinho eu já estou pegando pesado. Mais de 5 capítulos por dia, meu filho. Bora, leia a Bíblia. No começo é chato, no começo não quer ler. Daqui a pouco vai ter um tempo que vai ser sozinho, vai entender a beleza que é a palavra de Deus. Mas eu não desisto. Não desisto. É a palavra que nos torna sábio. É a palavra que nos salva. É a palavra que nos dá sabedoria. É a palavra. O que é que a Bíblia diz? Inculca. Então tem que inculcar, irmão. Leia. Porque daqui a pouco vai sair pelos poros a palavra. Em nome de Jesus. Vai. Estás nutrido? Com que frequência você lê a Bíblia? Que tempo de qualidade na sua semana você dá para Deus? É a primeira pessoa no dia que você fala? Com que você ocupa a sua mente? Com que? Quando o diabo tenta Jesus, em Mateus 4, no verso 4, Jesus disse assim: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Qual um dos propósitos de Deus de caminhar com o povo pelo deserto? Deuteronômio 8, verso 3. Ele humilhou vocês, Ele deixou vocês passar fome, mas sustentou vocês com o maná, que nem vocês, nem seus antepassados conheciam, para mostrar, para ensinar, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Deus já está fazendo uma grande obra nessa igreja. E a minha responsabilidade é deixar essa igreja sempre muito bem nutrida. A palavra aqui nunca vai faltar. Nunca. Porque é ela que deixa os nossos olhos abertos. É ela que deixa os nossos ouvidos tinindo. Se não quisermos dar brecha, se você não quer dar espaço ou legalidade para Satanás agir na sua vida, na família, no trabalho, em casa, na igreja, em todo lugar, faça o favor a você mesmo, se nutra da palavra de Deus. Foi o bizu para Josué ou não? Josué, vem cá, meu servo Moisés morreu, é tu que vai seguir agora. Faz uma coisa, medita nessa palavra de noite. Faz outra, não se desvia dela, nem para a direita, nem para a esquerda. E eu vou ser contigo. E tudo que você fizer vai prosperar. Jerusalém caiu? Sim ou não? Tudo foi destruído? Sim ou não? Por causa de quê? Por causa de quê? É o tema da mensagem. Diga assim: uma brecha. Que Deus abra os nossos olhos. Que Deus nos conduza em discernimento espiritual. Você quer isso? A brecha foi feita e até aqui vimos as terríveis consequências, mas não acaba aí. Como foi reerguida? Como se dá a reconstrução de Jerusalém depois de toda a destruição causada por Nabucodonosor? Antes de vermos isso,
Diga para a pessoa que está ao seu lado, diga assim: tudo o que foi destruído, Deus é poderoso para restaurar. Você crê nisso? Crê mesmo nisso? Reconstruir é reorganizar, é construir de novo. É melhor pegar um terreno limpo e construir, concorda? Reconstruir dá trabalho, mas é possível. E é o que Deus quer fazer, e eu declaro, já está fazendo na sua vida. Essa não é uma atividade fácil, porém extremamente necessária. E o Senhor quer restaurar, Ele quer reconstruir a história da sua vida. Como já vimos, o povo de Israel, mais propriamente os que habitavam no reino do sul, foram levados cativos por Nabucodonosor. Esse foi o tão conhecido cativeiro babilônico. O povo foi levado cativo porque não andaram nos caminhos do Senhor. Tempos depois, por providência divina, você conhece, é só ler Isaías 45. O Senhor vai levantar a quem Ele chama de seu pastor, Ciro. Foi esse que Deus usou para libertar o povo da Babilônia. Então o povo consegue voltar para a sua terra, saindo do cativeiro depois de longos anos. Cuidado com a brecha, irmão. Cuidado com a brecha. O povo volta para Jerusalém, mas a cidade, e aqui quero dar destaque, principalmente os muros, estavam totalmente destruídos. Deus vai usar quem? Quem? Neemias. Estava tudo destruído, mas ele tem discernimento. Ele poderia dizer: vamos reconstruir a cidade, o templo, o palácio. Não. Tem que reconstruir o que primeiro? O que fecha todas as brechas. Você levanta os muros, e aí o inimigo não vai se andar. Ele não vai entrar a hora que quer, ele não vai sair a hora que quer, não vai. Os muros têm que ser restaurados. Aí Deus usa esse homem. E eu fico maravilhado com o discernimento dele. Primeira coisa que acontece, que Neemias faz, é chegar em Jerusalém e não fazer vista grossa para o problema. Não fazer vista grossa. Ele vê a situação calamitosa, ele vê a situação de vergonha que Jerusalém se encontrava, toda destruída. Neemias encara, se conscientiza sobre a dura realidade que tinha que enfrentar. E aí ele chega na cidade e ele vai olhar tudo. É tudo destruído. Tudo destruído. Só então, depois de estar plenamente consciente da real situação, ele toma a decisão. Que capítulo 2 do seu livro, verso 17, nos diz: então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas, suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir. Não o templo, não o palácio, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Ao invés da vergonha, Deus vai te abençoar com honra. Ao invés de destruição, reconstrução. Ao invés de pranto, vestes de louvor. Ele é poderoso para fazer isso. Chega de humilhação, chega de vergonha. Deixe que o Senhor reedifique a sua Jerusalém, a sua vida, a sua família. Ele é poderoso para colocar tudo em ordem. Neemias foi usado. Sabe quem Deus quer usar? O pastor. Não, irmão. Quer usar você. Ele vai te encher. Você vai se nutrir, amém? Vai aprender a discernir quando é o diabo, quando é a carne, quando é natural. Aí treinado assim, você será um instrumento de Deus para a reconstrução da sua vida. Ele é poderoso para fazer isso. Olha só o que diz o texto. Olha só. Neemias
capítulo 4, versos de 7 a 9, diz assim: quando, porém, Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado, escuta, irmão, e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. O que é que o inimigo concluiu? A gente não vai poder se andar lá mais. As brechas estão sendo fechadas. E aí diz o texto no verso 8: todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para nos proteger dele. Espaço nenhum mais para a brecha. E o que é que esse homem vai dizer? A regra vai ser o seguinte: com uma mão você trabalha e com a outra vai estar a espada. E para onde Neemias andava, o corneteiro estava com ele. Porque todos estavam avisados: se ele soar a trombeta, é porque a gente está sendo atacado. O que é isso? É estar alerta o tempo todo. Repito, sem fanatismo. Mas, embasado na palavra, íntimo do Espírito Santo de Deus, você vai ver o que Deus quer lhe mostrar. Vai. Porque Ele mostra, irmão. Os carregadores com uma mão faziam a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores traziam uma espada na cinta e com a outra mão edificavam o muro. Ninguém estava mais desmaiando de fome e as brechas começaram a ser. Deus vai fechar em nome de Jesus. Amém? Aí vai dizer o texto: em 52 dias o muro foi reconstruído. E o orgulho das nações vizinhas foi ferido. Porque disseram assim: como é que eles conseguiram? Aí o texto diz: todos souberam que foi com a ajuda de Deus que realizamos essa obra. Não vale a pena. Não vale a pena abrir mão do que Deus tem para você. Não vale a pena abrir brechas para detonar com a sua família. Não vale a pena. A gente tem muitas experiências no dia a dia como pastor. Eu já disse para uns irmãos que eu estou acompanhando, eu disse a eles: vou começar a citar o exemplo de vocês, depois vocês vão dar o testemunho quando a gente voltar com o trabalho com os casais. Quem está com saudade de voltar tudo, irmão. Em nome de Jesus, que essa situação seja resolvida em nome de Jesus. Mas um casal que se separou, divórcio e tudo, Deus está reconstruindo. Já vamos marcar o casamento de novo para refazer tudo. Ele restaura. Restaura ou não restaura? Restaura ou não restaura? Restaura. E Ele está fazendo essa obra. Depois eles vão testemunhar. Capítulo 6, para a gente terminar, de Neemias, verso 15 e 16, o texto que eu fiz menção agora. O muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de... Quando se faz uma brecha, as consequências podem ser terríveis. Mas mesmo quando se faz uma brecha, Deus é poderoso para restaurar tudo que foi destruído. Apresenta a tua vida ao Senhor. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar o teu coração. Deixa Ele te mostrar as brechas que já foram abertas ou estão sendo abertas. Pede a Deus discernimento. Pede. Pede, porque Ele vai te dar. Pede, clama a Ele aí. Pastor, já estou no processo da destruição.
esse processo vai acabar em nome de Jesus. Deus vai restaurar todas as coisas, na sua vida, na sua família, onde precisar de restauração.